Ô senhor dono da casa, nós viemos aqui lhe ver, viemos lhe perguntar como passa a voz me Olá, sou Janaína, graduada de capoeira. Hoje vou estar falando um pouco sobre a dança maculelê. Macuas alelê. Macuas, um povo negro de Moçambique, né? Lelê, pedaço de pau, né? A dança maculelê, ela tem como característica as batidas da madeira, né? Acompanhada do ritmo que é tocado no atabaque. Bom, o maculelê, ele é uma dança de origem afro-brasileira, né? Ele veio para o Brasil junto com os negros africanos, mais precisamente na Bahia, na cidade de Santo Amaro, e no Recôncavo Baiano, né? Onde ali teve mais de 220 engenhos. Então ali, berço do ele surgiu como dança. Os negros dançavam nessas danças. Quase não as tinham, mas que eles podiam festejar santos religiosas. Eles usavam o maculelê em forma de agradecimento, E como é o nome? É maculelê. É de onde eu venho? É maculelê. Mas como é seu nome? É maculelê.
para o Brasil, trago pelos negros escravos. Nasceu ali em Santo Amaro, né, no Recôncavo Baiano, onde, por estudos, a gente vê que teve mais de 220 engenhos. Então, ali o seu berço, né, o berço do maculelê. Maculelê, dança de resistência afro-brasileira. E ele tem como características a batida dos paus, seguido do ritmo do atabaque. Mais à frente a gente vai estar falando um pouco sobre as vestes que eram usadas, né? Que é os saiotes, e as músicas que hoje são cantadas. E na época que ele foi criado, também eram cantadas, mas porém na linguagem africana, né? E hoje o maculelê ele é disseminado em várias culturas brasileiras, né? Uma delas a capoeira, qual eu faço parte, mais à frente a gente vai estar vendo o maculelê na roda de capoeira. Agora, aprofundando um pouco mais sobre o assunto, não tem como falar do maculelê sem falar de dois nomes, né? O negro Tiaju, que é o negro escravo, um negro escravo que trouxe maculelê, a cultura do maculelê na Bahia, e ele trouxe junto a seus amigos e parentes, né? E ali ele cantava e tocava, dançava o maculelê.
tem que ser citado é o Paulino Almeida de Andrade, o mestre Popó, muito conhecido em Santa Amaro, né, que foi o Popó que disseminou essa cultura pelo Brasil, alguns estados brasileiros, junto a um outro grupo, e da forma tradicional, né, que eram os paus, que são preparados de uma outra forma, uma forma que não quebra, né, hoje a gente já não usa mais, mas antigamente ele era preparado com zelo, né, uma forma que ele não rachava, não quebrava, todos os instrumentos feitos de forma manual, né? Então o Popó levou esse conhecimento pelos estados brasileiros, né? Esse ensinamento pelos estados brasileiros junto a um outro grupo de estudo, né? Que tinha um estudo aprofundado na dança maculelê. Popó, ele recriou o maculelê através da sua memória, né? Dos ancestrais dele, que ele via dançando quando jovem, né? Então ele recriou a dança através dessas memórias e pelo conhecimento que ele tinha na época, com as músicas que ele conhecia na época, né? Que eram as músicas do candomblé. Então ele pegou alguns elementos do candomblé e colocou dentro do maculelê tradicional, né? O toque, as músicas, né? Alguns movimentos da dança, colocou dentro do maculelê. O maculelê é considerado como uma dança dramática, né? E todas as histórias contadas sobre o maculelê levada para um lado dramático, né? A história do negro que não podia ficar com seu povo porque tinha uma doença de pele, então ele foi para a mata, os índios o acolheram e cuidou dele, né? Só que ele não podia participar das tradições indígenas. A tradição do índio o homem sai para caça, a mulher fica, né, com as crianças e os mais velhos. Então os índios saíram para caçar e ele ficou na aldeia junto com os índios mais velhos, os senhores, e as mulheres, as crianças. E numa dessas saídas veio uma outra tribo e atacou essa aldeia. Então esses negros escravos, ele usou, né, seus conhecimentos e lutou com esses agressores e ganhou, né? Então ele usou do conhecimento que ele tinha com o maculelê, né, que surgiu sim como dança, mas que pode ser também usado como luta, né? Naquela época a gente sabe que eles trabalhavam no engenho de cana, então ali na hora de se defender eles pegavam os porretes de cana, né? O que se não achasse o pau pela frente pegava os porretes de cana, e até quando iam dançar também era com os porretes lá, né? No seu momento de lazer era com os porretes.
Antigamente, poucas pessoas viam, né, as apresentações de dança quando já estava os negros alforriados e tudo. Quando Popó já veio, trouxe a dança, né, ele recriou a dança, e quando havia as apresentações, poucas pessoas presenciavam, prestigiavam, por falar que era coisa de preto, né? E então, mais uma das manifestações afro-brasileiras que servem como resistência, né, para o povo afro-brasileiro. Uma das coisas também que acho muito bonito, muito interessante, é a questão do agradecimento, eles usarem a dança do maculelê junto à religião, né, que é uma das vertentes, uma das coisas que o maculelê agregou na cultura afro-brasileira. Ele é usado como forma de agradecimento aos santos, né, e orixás. Como eu estou falando um pouco sobre o maculelê tradicional, como eu disse, né, os instrumentos eles eram feitos de forma manual, né, de forma tradicional. Todos os instrumentos que acompanhavam a roda de maculelê, porque o tradicional ele é dançado em roda, todos os instrumentos eram feitos de forma manual. A princípio, Popó era o mestre da roda, né? E ele fazia as apresentações dele em roda. E ele, como mestre, sozinho ficava com um porrete na mão. E o restante com dois, seguindo o ritmo do atabaque e do canto. E aí o mestre ia batendo, girando, batendo, né? E aí aquele que ele parasse, que ele continuasse ali batendo continuamente, ele ia andando para trás e chamava para dança, né? Aí ali eles começavam os movimentos e a dança do maculelê.
eu já falei sobre o bastão, já falei sobre a batida do atabaque. Agora nós vamos falar um pouco sobre o saiote, né? O saiote é esse aqui. Feito a mão, feito com palha, né? Aqui é feito com palha de bananeira. Ó, tá vendo? Feito com a palha de bananeira. Vou tirar uma aqui pra vocês verem. Vai ter um nozinho, tá vendo? Ó, aqui é a palha. Foi feito o nozinho, né? Puxou. Pronto. E assim é feito o saiote maculelê, né? Isso. Esse, o saiote do maculelê.
finalizando, né, essa parte que eu falo sobre as características do maculelê, vou estar falando um pouco sobre os cantos, que muitos falam sobre as tradições da África, né, do povo africano, mas muitos, quase todos, levam para as mesmas vertentes, né, que é um canto de agradecimento aos guerreiros, né, daquela época. E, como eu disse, forma de resistência.